Expulsaram o filho do Ronaldinho Gaúcho do aeroporto e se arrependeram amargamente quando ele chegou. A frase parece exagerada, quase absurda, mas o que aconteceu naquele dia no Galeão foi mais do que uma simples confusão com uma passagem de avião. Foi um choque de mundos. E no centro dessa colisão, estavam dois nomes, João de Assis Moreira e Ronaldinho Gaúcho. O primeiro, um jovem com um sonho. O segundo, uma lenda viva do futebol brasileiro. E o que você vai ver agora é o momento em que o peso de um sobrenome vira escudo, mas também cruz. Um momento em que o preconceito foi exposto de forma tão descarada, que só mesmo a presença de Ronaldinho para colocar as coisas no lugar. O relógio marcava 6 da manhã quando João pisou no saguão do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Mochila nas costas, chinelo Raider gasto, moletom simples e uma camiseta da Nike desbotada. Ele parecia só mais um adolescente comum, daqueles que a multidão engole sem nem notar. Mas dentro daquela mochila estava um RG com um nome poderoso e uma passagem de classe executiva para Belo Horizonte. João estava a caminho de um acampamento de futebol, daqueles onde sonhos ganham forma, onde olheiros enxergam além dos dribles e as oportunidades decidem destinos. O plano era simples: embarcar, chegar, jogar bola e mostrar que tinha talento. Mostrar que era mais do que o filho do Ronaldinho. Mas o mundo não gosta de planos simples quando você carrega no rosto traços que incomodam e veste roupas que não convencem. A atendente do check-in, Rosângela, olhou para João como se ele fosse um erro de sistema ambulante. A primeira coisa que fez foi franzir a testa ao ver o nome completo na passagem. Ronaldo de Assis Moreira Júnior. Classe executiva? Com essa aparência? Ela não hesitou. Chamou o supervisor. Gilmar. E Gilmar veio com o script pronto. Inconsistência no sistema, pagamento suspeito, aguarde um instante, senhor. João tentou explicar. Mostrou documentos. Confirmou o código da reserva. Mas nada disso bastava. Não para eles. João foi levado para uma sala reservada. Sem gritaria, sem algazarra, mas com toda a humilhação do mundo condensada em 20 minutos de silêncio forçado. Foi então que ele pegou o celular de tela trincada e fez uma ligação. O homem do outro lado da linha não perguntou detalhes. Apenas disse: "Tô indo aí agora." E quando Ronaldinho entra em cena, tudo muda. Os olhares se voltam, os sussurros se espalham, as expressões mudam. A mesma Rosângela que duvidou, agora parecia querer desaparecer. Gilmar, antes tão confiante, começou a tropeçar nas palavras. E Ronaldinho? Não gritou. Não esbravejou. Apenas olhou nos olhos de cada um e disse o que precisava ser dito. Você vai ver como ele lidou com o preconceito, como defendeu o filho e como, mesmo com fama e poder, exigiu apenas o que qualquer pai exigiria: respeito. Se você acha que já viu de tudo, espere até ver como essa história termina. E se quer mais histórias que vão te emocionar, revoltar e inspirar, já se inscreve no canal. Porque aqui, a verdade tem nome, voz, às vezes, um toque de bola genial. João de Assis Moreira não queria privilégios. Tudo o que ele buscava naquele dia era o direito de ser apenas mais um jovem tentando alcançar seu sonho. Filho de Ronaldinho Gaúcho, sim. Mas não era isso que o definia. O que o movia era o desejo profundo de mostrar que o talento também corria em suas veias, que ele podia, com esforço e dedicação, escrever sua própria história dentro das 4 linhas. E foi com esse espírito que ele chegou ao aeroporto, ainda com os olhos pesados de sono, mas com o coração aceso de expectativa. Seu visual não chamava atenção por luxo. Na verdade, passava despercebido. O moletom surrado, os chinelos velhos e a mochila simples revelavam um garoto comum. O celular de tela trincada era seu único companheiro eletrônico, mais útil para verificar o portão de embarque do que para ostentar nas redes sociais. E isso dizia muito sobre João. Ele podia carregar um dos sobrenomes mais pesados do futebol mundial, mas escolhia não se apoiar nele. Não havia seguranças, nem assistentes, nem fãs pedindo foto. Ele andava só. E preferia assim. Desde pequeno, João ouviu histórias de glória.
Viu fotos do pai com taças, medalhas, sorrisos eternizados. Mas também presenciou os bastidores, as cobranças, os rótulos, a constante comparação. Crescer com o mundo esperando que você seja um clone de Ronaldinho Gaúcho não é fácil. E João, com seus 17 anos, já sabia que cada passo seu seria observado com lupa. Por isso, se preparava em silêncio. Treinava em horários alternativos. Estudava jogadas. Cuidava do corpo. Era sua forma de dizer, eu também vim para jogar. Naquele dia, o acampamento em Belo Horizonte era mais do que uma oportunidade. Era um campo neutro, longe da sombra do pai. Um lugar onde ninguém o conhecia de verdade, onde cada passe e cada chute poderiam ser julgados pelo que realmente eram. Não era sobre fama. Era sobre merecimento. Enquanto caminhava em direção ao balcão de check-in, João pensava nos treinos que teria pela frente, nas chances de mostrar sua visão de jogo, sua leitura tática, sua disciplina. Ele sabia que não era um driblador como o pai, mas era inteligente em campo. Um meia de cadência, de passe certo, daqueles que organizam um time com calma. Era isso que queria mostrar. Mas antes mesmo de entrar no avião, o primeiro obstáculo surgiu. E não foi técnico, nem físico. Foi invisível, silencioso, mas devastador. Tinha a forma de um olhar enviesado, de uma pergunta atravessada, de uma dúvida sobre quem ele era. João não imaginava que, ali, parado em frente a uma funcionária da companhia aérea, começaria o jogo mais difícil daquele dia. E, curiosamente, não seria dentro de campo, mas sim no balcão de embarque, onde ser filho de Ronaldinho, naquele momento, só fez a barreira parecer ainda mais alta. Rosângela estava no seu quarto turno seguido naquela semana. Os olhos marcados pelas olheiras e os gestos automáticos revelavam o cansaço de quem já não distinguia mais um passageiro do outro. Mas quando João se aproximou do balcão de check-in, algo fez com que ela saísse do piloto automático. Talvez tenha sido o contraste entre a classe da passagem e o visual do rapaz. Talvez tenha sido o nome impresso no bilhete, João de Assis Moreira. Ou, mais precisamente, o sobrenome que o ligava diretamente a uma das maiores lendas do futebol mundial, Ronaldinho. Ela franziu o senho. Olhou para o sistema, depois para João. Alternou o olhar entre a tela e o garoto mais algumas vezes, até soltar um suspiro carregado de desconfiança. Você tem certeza que essa passagem é sua? Perguntou, num tom que soava menos como uma dúvida e mais como uma acusação disfarçada. João respondeu com calma, entregando o RG e o celular com a confirmação da reserva. Sabia que aquilo poderia acontecer, já não era a primeira vez que alguém duvidava de sua identidade ou da validade de suas conquistas. Mas naquele momento, aquilo ainda o incomodava profundamente. Rosângela segurou os documentos por tempo demais. Estava incomodada. E, no fundo, decidida a não resolver aquilo sozinha. Pegou o telefone interno e chamou o supervisor. Gilmar chegou com ar de importância, ajustando a gravata como quem se prepara para um momento decisivo. Rosângela sussurrou algo em seu ouvido, apontando discretamente para João. Gilmar então se aproximou do garoto com um sorriso forçado. Oi, jovem. Tivemos aqui uma inconsistência no sistema em relação ao seu bilhete. Pode me acompanhar até a sala ao lado? É só procedimento padrão. João hesitou. Sabia que não havia inconsistência nenhuma. O código estava certo, os dados estavam certos, tudo estava em ordem. Mas viu que não tinha escolha. Guardou os documentos, segurou a mochila e o celular, e seguiu. Lá dentro, a chamada sala de verificação parecia mais uma sala de suspeitos. Uma luz fria, uma mesa de metal, 2 cadeiras. João sentou, observando em silêncio enquanto Gilmar fazia perguntas vagas. Quem comprou a passagem? Qual a forma de pagamento? Por que ele estava viajando sozinho? Nenhuma daquelas perguntas teria sido feita a um passageiro branco vestido com um blazer e carregando uma mala de marca. Aliás, enquanto João era interrogado, ele havia notado do vidro fosco uma família branca passando pelo mesmo check-in sem sequer ter os documentos checados com atenção. O coração de João batia apertado, não de medo, mas de indignação. Era como se,
por trás de cada palavra, estivesse uma mensagem não dita: você não deveria estar aqui. Ele tentou mostrar novamente os comprovantes, explicou sobre o acampamento em Belo Horizonte, sobre seus planos, mas tudo era recebido com olhares duvidosos, como se estivesse contando uma história inventada. Aos 17 anos, João percebeu que o campo onde ele teria que provar seu valor começava bem antes do gramado. Começava ali, naquela sala fria, onde o preconceito se disfarçava de protocolo e onde, mais uma vez, seu nome era mais problema do que passaporte. João olhava fixamente para o chão daquela sala sem janelas, tentando conter a mistura de frustração e humilhação que o invadia. Não havia gritos, nem agressão direta. Mas havia algo pior: o silêncio desconfortável, os olhares de desconfiança, as perguntas indiretas que insinuavam uma culpa que ele não tinha. Era como se ele tivesse que se justificar por existir, por estar ali, por ser quem era. Do lado de fora, o tempo passava devagar. Rosângela continuava seu atendimento normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Gilmar digitava algo em seu computador, ligava para um número interno, voltava a perguntar pela origem da passagem. Tudo com um tom educado, mas carregado de desconfiança. João sentia na pele o tipo de preconceito que não grita, mas fere. Que não bate, mas machuca. Que se esconde atrás de regras e sistemas, mas tem rosto, voz e intenção. Durante os 20 minutos que ficou naquela sala, ninguém tentou, de fato, resolver nada. O foco não era solucionar um suposto problema técnico, mas colocá-lo em dúvida, fazer com que se sentisse fora de lugar. Um garoto negro, com roupas simples, carregando um sobrenome famoso. Para eles, essa equação não fechava. Foi quando, já sem alternativas, João pegou o celular com a tela rachada e fez uma ligação curta. Do outro lado da linha, a voz do pai soou firme. Ele não perguntou muitos detalhes, apenas disse: fica tranquilo. Tô indo agora. E desligou. Ali, João respirou fundo. Não queria que Ronaldinho resolvesse mais um problema por ele. Não queria depender do nome, da fama ou do respeito que o pai impunha onde quer que fosse. Mas naquele momento, percebeu que, às vezes, a luta não é individual. Às vezes, é preciso se apoiar em quem veio antes e abriu caminhos, mesmo que esses caminhos ainda estejam longe de serem justos. Enquanto esperava, João via as pessoas passando pelo corredor externo da sala. Algumas apressadas, outras arrastando malas, e ali, entre elas, uma família branca de classe média, com roupas de grife, foi atendida no balcão sem nem precisar mostrar o RG. A atendente sorriu, desejou boa viagem e entregou os cartões de embarque. Nenhuma verificação, nenhuma suspeita. Foi nesse instante que algo ficou ainda mais claro para João: não era apenas sobre ele. Era sobre o que ele representava. E essa consciência, dolorosa e necessária, começava a moldar a pessoa que ele estava se tornando. E se você já sentiu na pele o peso de ser julgado antes de ser ouvido, de ser enquadrado antes de ser compreendido, essa história é para você. Porque ela não fala só de um nome famoso. Fala de identidade, de injustiça, de força. E o melhor ainda está por vir. Então já se inscreve no canal agora, porque o que vai acontecer quando Ronaldinho atravessar aquele saguão, você precisa ver com seus próprios olhos. Aqui, cada história tem um impacto. E essa ainda vai dar o que falar. Meia hora depois, o clima no saguão do Aeroporto Internacional do Galeão mudou como se uma tempestade estivesse prestes a cair. Mas não era barulho de trovão nem vento forte. Era presença. Era impacto. Ronaldinho Gaúcho, com seus passos lentos e seguros, entrou no aeroporto sem sorrir, sem fones de ouvido, sem fazer esforço para ser notado, e mesmo assim, todos notaram. O segurança da entrada tentou barrá-lo por protocolo, mas bastou um olhar rápido, uma expressão séria, para que o caminho se abrisse. Passageiros começaram a virar o rosto, cochichar, tirar celulares do bolso. Crianças apontavam. Funcionários sussurravam entre si. Ninguém esperava ver uma das maiores estrelas do futebol mundial ali, tão cedo, tão sério, tão direto. Ele caminhou reto até o balcão de check-in, onde Rosângela empalideceu ao reconhecê-lo.
Gilmar, o supervisor, que ainda digitava no sistema enquanto João aguardava calado na sala, foi chamado às pressas. Ronaldinho não estava com assessores, nem com segurança particular. Estava só, como pai. Um pai que tinha acabado de ser acordado por um telefonema de socorro e agora queria respostas. Gilmar tentou manter a postura profissional, estendeu a mão, mas Ronaldinho não correspondeu. Apenas cruzou os braços e perguntou: "Onde está meu filho?" Ninguém respondeu de imediato. Rosângela, trêmula, apontou discretamente para a porta da sala ao lado. Ronaldinho entrou sem pedir licença. Encontrou João sentado, o celular ainda na mão. O garoto levantou na hora, os olhos dizendo tudo que as palavras não conseguiam. Ronaldinho olhou para o filho, depois para os funcionários que o acompanhavam. E então, sem elevar a voz, sem precisar de nenhum exagero, ele falou: "Vocês olharam para ele e acharam que não podia estar aqui. Por que ele é preto? Por que está de chinelo? Por que não tem cara de quem viaja de executiva? É isso?" Gilmar tentou interromper com uma explicação vaga sobre o sistema, mas Ronaldinho levantou a mão. O gesto foi suave, mas tinha o peso de uma carreira inteira, de conquistas, de dores e de respeito. Se fosse um moleque branco, com roupa de marca, ninguém teria duvidado. Ninguém teria levado para uma sala. Ninguém teria perguntado quem pagou a passagem. "Vocês acham que ele precisa de alguém para pagar por ele? Ele é meu filho. E mais do que isso, ele é um cidadão. E vocês tiraram dele o direito de ser tratado com dignidade." O silêncio era absoluto. Nenhuma palavra podia apagar o que tinha sido feito. O gerente da companhia aérea apareceu, tentando amenizar a situação. Ofereceu um pedido de desculpas, tratamento VIP, acesso a uma sala especial. Ronaldinho recusou tudo. "Eu não quero regalia. Quero respeito. E quero que isso nunca mais aconteça com ninguém aqui dentro." João, ao lado do pai, sentiu uma mistura de vergonha pela exposição, mas também um orgulho profundo. Pela primeira vez, ele viu Ronaldinho fora dos campos, jogando por ele, enfrentando um sistema. E o impacto foi maior do que qualquer gol. O corredor de embarque parecia mais silencioso do que o normal. João seguia com passos firmes ao lado do pai, sem olhar para trás. O que havia acontecido ali não seria esquecido tão cedo. A sala de segurança, os olhares desconfiados, a tentativa de silenciá-lo. Mas agora, com Ronaldinho ao seu lado, tudo havia mudado. A presença dele transformará o ambiente, desmontará máscaras, forçará desculpas. E, mais importante, deixará uma mensagem clara: respeito não é favor. É direito. No portão de embarque, os funcionários abriram espaço, sem conseguir esconder o constrangimento. João entregou o bilhete ao atendente, que nem sequer conferiu. Apenas baixou os olhos, passou o cartão pelo leitor e desejou boa viagem com uma voz quase inaudível. Ronaldinho observava tudo em silêncio. Seu semblante ainda era sério, mas o olhar agora se voltava para o filho. Antes de deixá-lo seguir rumo à aeronave, Ronaldinho segurou o ombro de João com firmeza. Não era um gesto teatral, era coisa de pai para filho. Coisa de quem sabe o peso de viver sob holofotes, de ser sempre julgado, sempre observado, e mesmo assim continuar andando. "Olha só", disse Ronaldinho, com a voz mais baixa, mas carregada de intenção, "o que aconteceu aqui hoje foi só uma amostra do que ainda vai te acontecer, infelizmente. Muita gente vai olhar para você e só ver o meu nome. Vai te comparar, vai duvidar, vai tentar te derrubar. Mas você não tá aqui por minha causa. Você tá aqui porque tem talento. Porque você acredita em você mesmo. E isso vale mais do que qualquer sobrenome." João apenas assentiu com a cabeça. Sentia o nó na garganta, mas não queria que as emoções o dominassem ali. Precisava se manter focado. O acampamento em Belo Horizonte era a chance de mostrar tudo o que vinha treinando. A conversa com o pai o fortalecia, mas também o alertava. O mundo lá fora não seria gentil. Ele teria que conquistar cada centímetro com suor e coragem. Ronaldinho, antes de se despedir, finalizou:
Não joga para provar nada para ninguém. Joga porque você ama. É aí que tá a sua força. Vai lá e mostra o que você tem. E lembra, o jogo mais difícil, às vezes, é fora do campo. João deu um meio sorriso. Era exatamente o que ele precisava ouvir. Ao entrar no avião, sentou-se na poltrona da executiva, ainda sentindo os olhares curiosos dos outros passageiros. Mas agora, não importava. Aqueles olhares não o abalavam mais. Ele sabia quem era, de onde vinha e o que queria. O avião decolou e, pela janela, o sol começava a surgir no horizonte. Era um novo dia, uma nova etapa. E João estava pronto. Pronto para calar bocas, para abrir portas, e, principalmente, para jogar, não com a sombra do pai, mas com a luz própria que começava, enfim, a brilhar. Belo Horizonte amanheceu com o céu encoberto por nuvens leves, e o ar fresco da manhã anunciava mais um dia de treinos intensos. João chegou ao centro de treinamento carregando sua mochila gasta, os tênis nas mãos e o olhar determinado. Era o primeiro dia do acampamento de futebol de elite, um programa que reunia jovens promessas de todo o país, observados por olheiros, treinadores renomados e representantes de clubes de ponta. Era a grande chance que ele esperava. Mas, mais do que mostrar habilidade, João sabia que precisava provar algo maior, que ele era mais do que apenas o filho de Ronaldinho Gaúcho. Nos primeiros dias, ele se manteve concentrado. Evitava conversas sobre o pai, não aceitava privilégios, treinava em silêncio, mas com intensidade. Cada toque na bola era uma resposta, cada corrida um argumento. Os outros garotos notavam sua técnica, sua visão de jogo, mas também sua postura. João era diferente. Mais introspectivo, mais maduro. E, ao mesmo tempo, mais faminto por respeito. No terceiro dia de treino, durante um coletivo, veio o susto. Ao disputar uma bola na lateral do campo, João levou uma leve torção no tornozelo direito. Caiu no gramado sentindo dor, enquanto o treinador interrompia o jogo e os fisioterapeutas corriam até ele. Houve um momento de apreensão, e muitos pensaram que ele não voltaria mais para o campo naquele acampamento. Mas João não era de desistir fácil. Com gelo, repouso e muito foco, passou os 2 dias seguintes em tratamento, assistindo aos treinos da lateral do campo, absorvendo tudo, estudando os adversários, mentalizando os movimentos. Cada vez que alguém perguntava se ele voltaria, ele apenas respondia, na hora certa. E a hora certa chegou no último dia. O jogo-treino final reunia todos os atletas e seria observado por uma equipe técnica internacional. João foi liberado, mas com recomendação de cuidado. No banco, ele aguardou, até que, no segundo tempo, foi chamado. Vestiu a camisa com pressa e entrou no campo com os olhos em chamas. Não havia mais dor. Só vontade. Faltando poucos minutos para o apito final, a bola caiu em seus pés na entrada da área. Ele driblou um zagueiro com um toque seco, tirou o goleiro com uma finta curta e empurrou a bola pro fundo das redes com o lado interno do pé. Silêncio por um segundo. E então, palmas. Gritos. Aplausos de pé. Até mesmo os técnicos bateram palmas discretas, trocando olhares de aprovação. João não comemorou com euforia. Apenas sorriu. Era o sorriso de quem sabia o que aquele gol significava. Não era apenas um gol bonito. Era a resposta a tudo, ao preconceito, à dúvida, à dor. Era a prova de que ele tinha luz própria. Após o jogo, o treinador-chefe se aproximou e, sem rodeios, disse: "Você tem algo especial. Quero te ver no nosso programa de desenvolvimento. O próximo passo é seu." João apertou a mão do treinador com firmeza. O caminho era longo, mas agora era dele. E começava, enfim, do seu jeito. E foi assim que João, com o tornozelo ainda meio inchado, um celular trincado no bolso e a cabeça cheia de sonhos, deu o primeiro passo para sair da sombra e brilhar com luz própria. Ele chegou como o filho do Ronaldinho, mas saiu de lá como o João que todo mundo queria ver jogar de novo. E vamos combinar? Se ele já fez isso tudo com um pé só, imagina quando estiver 100%.
Enquanto o treinador conversava com os pais de outros garotos e os técnicos se organizavam para o próximo ciclo, João já estava sentado na arquibancada, chutando o ar e desenhando jogadas com os olhos. O que ele mais queria agora? Um prato de arroz, feijão, bife e batata frita. E uma chuteira nova, de preferência. Mas a verdade é que o mais importante ele já tinha conquistado: respeito. E isso, meu amigo, não se compra com cartão Black nem se herda com sobrenome famoso. Isso se conquista no campo. Com raça. Com verdade. E olha só, se você chegou até aqui, já tá praticamente com o RG do João na mão e o CPF do Ronaldinho decorado. Então faz o seguinte, não vá embora sem se inscrever no canal. Sério, se você não clicar ali, o juiz vai dar impedimento até quando você estiver entrando no ônibus. Se inscreve, ativa o sininho e deixa aquele like maroto, porque aqui a gente conta histórias que chutam o preconceito, driblam o tédio e ainda marcam golaço no coração. E quem sabe no próximo vídeo você não descobre se o João fez teste no Barcelona, ou se ainda tá devendo o lanche no aeroporto. Valeu demais por acompanhar até o fim. Agora vai lá e se inscreve, porque o jogo tá só começando.